está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se assente dando glória a Deus bem forte. Eu pedi para você repetir esse versículo, porque é sobre esse versículo que eu vou pregar agora. Aquele que está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Queridos, Deus criou o homem. No capítulo 1 de Gênesis você vai ver todo o processo da criação. Quando chega no versículo 26, algo muito poderoso está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem com um propósito. O principal propósito de Deus na vida do homem não foi para que o homem desfrutasse do jardim. Não. O jardim era secundário. O jardim é o materialismo, é aquilo que nós que somos capitalistas e consumidores queremos. Muita gente vem para a igreja pelos benefícios que Deus pode entregar. E é pecado? Não. Só que tem muito mais coisas gostosas e profundas para a gente experimentar. E a primeira delas é: o principal propósito que Deus criou o homem é para que o homem desfrutasse inteiramente da presença dele. Quem consegue entender isso aqui? Só que no capítulo 3 acontece algo. O homem cai. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus tinha um encontro com o homem. Irmãos, já parou para pensar? Quem namora aqui? Quem namora? Quem namora? Quem namora? Quem namora? Não é quem é casado não, quem namora mesmo. Isso. Eu lembro quando eu namorava com a minha esposa, o meu encontro com ela era toda quarta, na casa da mãe dela. Então, quando terminava o encontro na quarta, na quinta-feira, eu já ficava ansioso para chegar a outra quarta. Sabe aquela ansiedade gostosa de ver a pessoa amada? Era toda quarta, irmão. Fazia chuva, fazia sol. Quarta-feira eu estava lá na casa da Tamara. Aquele encontro gostoso de namorados crentes, né? Com certeza, né? Não tinha esse negócio de ficar abraçando, beijando. Essa relação que tem hoje não, viu, irmão? O povo ficar relando, viu? Crente não namora não, viu? Crente casa. Eu quero que você entenda isso, que agora eu vou chegar nessa parte que tem a ver. O tema hoje é sobre os vícios sexuais, tá? Você que está com o livro aí, ó, página 94. Eu vou falar sobre a identidade, mas o tema é sobre vícios sexuais. Só que essa ansiedade é uma ansiedade que ela não é preenchida na sua totalidade. A ansiedade de eu encontrar com a minha namorada. Agora imagina Deus conversando com Jesus e o Espírito Santo lá no paraíso, dizendo: hoje à tarde nós temos um encontro com os nossos filhos. Imagina essa presença que era desfrutada. Não era uma vez por semana, não era uma vez no ano, não era uma vez no mês, não. Era uma presença desfrutada todos os dias. A presença de Deus, quando ela é desfrutada todos os dias, eu tenho uma mudança de comportamento, eu tenho uma mudança de metanoia, eu tenho uma mudança de atitude. Grava isso aqui. Todo relacionamento íntimo com Deus vai reverberar em mudanças no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas ações. É por isso que para vencer os vícios sexuais, você vai precisar ser intenso na sua busca na presença. Irmão, agora nós vamos entrar dentro do campo que eu gosto. Nós estamos falando sobre oração, que é o tema desse discipulado. Só que a oração que a maioria das pessoas tem é a oração para enganar Jesus. É aquela que você chega no culto e ora 30 segundos. Senhor, muito obrigado, estamos aqui. Irmão, você acha que 1h30 é necessário para que eu possa ter um relacionamento constante com Deus? De jeito nenhum. Sabe o que Deus quer de você? Mateus 6, versículo 6. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala secretamente com Ele. Um avivamento no planeta Terra, um avivamento em uma nação, ele é movido por 3 coisas. Quantas coisas? A primeira, um avivamento só é movido por oração. Os pietistas, que começaram um avivamento lá
no século XV, 17, alguma coisa assim. Os pietistas criaram um movimento de oração de 100 anos, orando 24 horas por dia. Imagina, eles sentaram e falaram: ó, nós vamos começar esse movimento, nós iremos morrer, mas os nossos filhos vão continuar e vão passar por gerações. 3 coisas que movem o avivamento: oração. Segundo, santidade. Terceiro, paixão e devoção por almas. Irmão, ontem eu entreguei palavras duras aqui no final da mensagem que arrepiei algumas pessoas. Falei: larga de ser preguiçoso, vai ter com a formiga. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas vidas você convidou para ir para a igreja? Quantas pessoas você influenciou? Nenhuma. Então você não está cumprindo o seu papel real de cristão na terra. Se for para você continuar um parasita espiritual, eu vou orar para Jesus te matar e para você ir para o céu. Se você quiser só ir para o céu. Porque o principal propósito de Deus na vida do homem é desfrutar da presença dele e entender o propósito do chamado. Irmão, entenda isso aqui. O propósito do meu chamado não é comer do jardim, não é ter riqueza, é desfrutar da presença e levar aquilo que eu tenho para alguém que não conhece. Lembra lá? Ontem eu falei do culto que foi criado na minha faculdade de evangelismo. É isso. O propósito nosso é levar esse amor, levar Jesus. Na viração do dia, Jesus ia encontrar com o homem, capítulo 3 de Gênesis. Só que aí o homem está escondido. Por quê? Há uma separação entre Deus e o homem. O que separa o homem de Deus? Alguém sabe? O quê? Pecado. Deus, não foi Deus que se separou do homem. Foi o homem que se separou de Deus. Tem uma diferença muito grande. Não foi o Deus que se escondeu do homem, foi o homem que se escondeu de Deus. Quando Deus fala: ei Adão, onde tu está? Ele não perguntou como tu está. Não, Deus não queria saber o estado dele, não. Perguntou onde tu está, porque Deus queria uma reaproximação. Novamente, terra. Deixa eu dizer algo para você. No mesmo lugar que houve uma queda, no mesmo lugar que houve uma deturpação da identidade, e esse é o tema aí da página 94, no mesmo lugar que houve uma quebra de relacionamento, houve uma palavra de redenção, de restauração dada por Deus. A partir do versículo 15 e 16 de Gênesis 3: ei serpente, da mesma mulher que tu fez cair o homem, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Escute, Deus já tinha o projeto dele pronto, concluído, e Deus já tinha o plano B. Não, irmão, o plano de Deus sempre foi o A, só que o homem que criou o plano B. Mas para todo plano D tem um processo de restauração, reestruturação, apontamento profético. O homem, quando ele se achega a Deus, o céu se abre e faz o homem cumprir propósito nessa terra. Em 2008, Deus me chama no corredor da minha igreja local, uma igreja de 80 membros na época, e disse: por que você está chorando? Eu tinha acabado de ministrar louvor, eu jejuei o mês inteiro, a semana inteira, me santifiquei, e eu ministrei louvor, e a igreja parecia que tinha caído um caminhão de gelo. Eu falei: Deus, eu estou desviado, eu não vi ninguém chorar, eu não vi ninguém sentir a presença, será que o erro está em mim? Aí Deus me chamou lá fora e disse: eu não te chamei para cantar para a minha igreja, eu te chamei para ganhar alma. Em 2008, Deus linka em mim um ministério específico. Você vai orar por pessoas com desejo de suicídio. E aí eu comecei a entender. Vamos entrar nessa temática, porque eu queria até o final nela. Por que as pessoas se matam? Por que tem alguém que se mata? Alguém viu essa notícia essa semana? Um pregador renomado da demissão se matou lá de Manaus? Quem viu isso aqui? Cara, irmão, influente. Você vê no Instagram dele foto com o Hélio Bezerra, foto com os pastores presidentes, foto com todo mundo, mas o cara vai e se mata. A minha pergunta é: por que alguém chega ao ponto de se matar? Por que tem 1 milhão de suicídios no ano? Por que a cada 40 segundos alguém se mata? Isso aqui é um dado da OMS que é mentiroso. Eu vou trazer o dado real que está no meu fonte de pesquisas. É a cada 4 segundos alguém se mata. E são quase 16 milhões de pessoas que morrem por ano.
É mole isso aí, irmão? E a minha pergunta é: qual é o papel da igreja em tudo isso? Qual é o seu papel? Nós fechamos a nossa vida no nosso mundo espiritual. Você sabe o que acontece, irmão? Isso aqui vai doer. Domingo é o melhor culto da sua igreja. As irmãs vestem a melhor roupa, colocam a melhor maquiagem. Nós colocamos um perfume, um tênis legal, um blazer. Irmão, porque é o culto de domingo. Mas meu vizinho está morrendo espiritualmente e eu não tenho coragem de chamar ele para ir para a igreja. Você se reúne com a família para almoçar no domingo, faz um banquete. Mas o seu vizinho, às vezes, não tem nem o que comer em casa. A igreja tem se fechado para as missões e evangelismo. Por quê? É resultado de uma igreja que não tem paixão, que não ora, que não se santifica. Não tem como Deus gerar um sentimento de revolta da sociedade se não houver alguém que ora. Sabe o avivamento do país de Gales? Quem já ouviu falar do avivamento do país de Gales? Por Roberts. Fecharam todos os cinemas da época, que era um lugar de prostituição, porque um menino se levanta para orar. Sabe o que aconteceu com os moravianos que vieram depois dos pietistas? 2 meninos conversando e disseram: a África não é evangelizada ainda. Só que para entrar no continente africano não tem como por vias legais. Nós teremos que tomar uma decisão: nos vender como escravos e ir para aquele lugar para nunca mais ver a nossa casa. Coloca no Google, tem a foto dos 2 no navio se despedindo da família para nunca mais. Mas estavam indo para um lugar que hoje é o maior berço de avivamento do planeta. Há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, Deus levantou 2 loucos apaixonados por almas que trouxe um avivamento que está reverberando 400 anos depois. Eu quero profetizar aqui: Deus vai levantar você na sua igreja local, no bairro que você está, na sua escola, para trazer um avivamento. E não vai só reverberar hoje, daqui 20, 30, 40 anos, alguém vai falar de você. Aleluia. Pastor, o que falta para essa geração? Falta uma identidade inabalável. A geração que tem a identidade deturpada pelo sistema YZ, a geração que tem uma identidade abalável pelo que o diabo tem impregnado. Não, o diabo ele tem colocado coisas sutis nas nossas mesas e nós temos comido disso e nós não achamos que não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer, Deus está tirando os pratos de Satanás sobre a tua história e está colocando pratos espirituais na sua vida. Você precisa saber quem você é. Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado: quem é você? Pergunta quem você é. Fala, pergunta para ela. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, eu desfruto da herança, daquilo que Cristo nos entregou. Pastor, o tema é identidade, o tema é oração, e o tema é vencendo vícios sexuais. O crente que sabe que é filho de Deus e tem essa identidade que é inabalável, não se declina para coisas sexuais e promíscuas. Você só vai vencer a imoralidade, da sexualidade, da pornografia, quando você saber quem você é, quem te chamou e aonde você precisa chegar. Pastor, por que as pessoas se matam? Porque é uma crise de identidade. E essa crise da identidade não foi causada do dia para a noite. A crise da identidade, irmãos, eu trabalho com isso há 17 anos. Não é causada quando a pessoa acorda, não. É uma ação que foi condicionada a algo e aquilo vai crescendo, virando uma bola de neve. Mas Deus está aqui nessa manhã dizendo: eu preciso trabalhar o processo da cura sobre a tua história. Sabe aquele abuso sexual que você recebeu? Que é uma estatística? De cada 3 pessoas sentadas aqui, uma sofreu uma tentativa de abuso. Quer que eu repita? De cada 3 pessoas sentadas aqui nessa igreja, uma sofreu uma tentativa de abuso. Sabe o que isso causa? Deturpação na identidade. Quando é menina, a menina vai ter uma deturpação na sua identidade, a ponto de
ela ter dificuldade de casar. E quando ela casa, ela nem conta para o marido, mas ela tem dificuldade de ter relacionamento íntimo com o esposo. O que você precisa fazer, mulher? Você que já está casada, irmão, eu lido com isso todos os dias, tá? Mulheres casadas que foram abusadas ou foram tentadas abusadas. Você precisa tratar esse problema. Deixa eu falar uma coisa. Quem dera que toda igreja tivesse um gabinete psicológico. Para antes do discipulado, essa pessoa passar pelo gabinete psicológico para ver um tratamento emocional primeiro, mental, de crise de identidade. O diabo é especialista em manchar a identidade do homem. E sabe por quê? Ele não quer te matar. Ele quer só te colocar de câmera lenta para você não cumprir o propósito da sua vida. A maioria das pessoas morrem sem cumprir o propósito. Tira da sua cabeça que propósito de Deus é só altar. Porque se eu não for um pregador, um cantor, irmão, quem disse que reino de Deus é só isso? Quem disse que reino de Deus é só isso? É porque eu estou aqui, os pastores aqui, nós aparecem mais, irmão. Também somos mais bombardeados. Mas o reino de Deus não se resume a púlpito. Se você está lá na porta servindo, é reino. Se você evangeliza no seu bairro, é reino. Se você evangeliza na internet, é reino. Faça parte dessa engrenagem que vai trazer uma nova identidade para o planeta. Uma identidade de filhos de Deus. Escute só. Em 1930 ou em 1915, estava acontecendo uma cruzada evangelística nos Estados Unidos. E a cruzada era como o Arataca ali, estava lotado. E lá nos Estados Unidos, antigamente, o costume deles, eu não sei se em alguns lugares tem esse costume, mas se você chega num ambiente que está lotado e não tem lugar para sentar, não é igual aqui no Brasil, que a gente senta no chão, fica em pé, não é? Antigamente não. Se você chegasse num ambiente de culto, se chegasse e estivesse lotado, o que a pessoa fazia? Ia embora. Nessa ocasião chega 2 meninos, um de 13 e outro de 14 anos. E um pastor que era o avivalista daquele lugar, daquele ambiente, daquela cruzada, daquele estado, que esse pastor não ficou muito famoso não. Estava pregando. Um menino de 13, 14 anos, 2, chega. Quando eles olham o ambiente lotado, eles resolvem ir embora. Quando eles estão indo embora, o porteiro viu. O porteiro correu e conseguiu alcançá-los. Ei, meninos, vocês estão indo embora por quê? Não tem lugar para sentar. Não, hoje é meu turno. Hoje é minha escala da portaria. No meu turno, ninguém volta para casa. Ele chama os meninos, consegue 2 lugares para os meninos. Os meninos não conheciam o evangelho. O pastor faz apelo e os 2 meninos aceitam Jesus. Sabe quem que era um dos meninos? Billy Graham. Não é sobre o púlpito, é sobre quem está disponível no lugar certo. Meu irmão, você não está entendendo. Eu tinha tudo para dar errado. Vim de uma casa de divórcio, violência doméstica, falta da paternidade. Eu tinha tudo para ser alguém que não prestava, mas um dia o favor do Senhor me alcançou. E Deus me chama para falar sobre suicídio, sobre complexo de inferioridade, que é algo que eu tinha, que eu era depressivo, porque eu não gostava de ser gordo. E ainda não gosto, mas estou emagrecendo. Já foram 22,5 quilos, 23 quilos a menos. E quando eu tiver magrinho, eu tenho que ter dó do diabo, irmão. Vou colocar um outdoor na entrada da minha cidade. Chupa essa, Satanás, agora eu sou magro. Vou tirar foto lá na praia, sem camisa, vou postar. Brincadeira, irmão, misericórdia, tá? Aí nunca mais eu prego aqui. Sabe por quê? O diabo vai fazer de tudo para deturpar a sua identidade de filho de Deus. O diabo, ele vai permitir, ele vai fazer com que você pise em lugares, irmão, para manchar a sua identidade. Davi peca, porque ele pisou num ambiente que não era dele, ele mancha a identidade dele. Quando eu piso em ambientes que não é a minha identidade, eu tenho a tendência de me parecer com aquele lugar. Eu e você somos o resultado das 5 pessoas que estão à nossa volta. Pergunta para essa pessoa aí, para a gente ficar dinâmico. Quem são as 5 pessoas que você mais anda? Pergunta aí.
Pergunta. Se você é pornográfico, você anda com pornográfico. Se você tem a boca suja, você anda com o pessoal com boca suja. Se você ora, você anda com alguém que ora. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que andavam com ele. Mas tinha um que deitava. Jesus não tinha os escolhidos. Era o contrário. Eram os escolhidos que queriam estar perto. Vou aplicar. Não é sobre quem Jesus escolhia, é sobre quem escolhia estar perto. Alguém entendeu? Eu tenho que falar de novo, porque acho que vocês estão com fome, está pensando no almoço. Jesus não tinha os escolhidos, mas tinha os escolhidos que queriam estar perto. E quem está perto desfruta da presença. Quem está perto desfruta do banquete. Quem está perto vê a filha de Jairo sendo ressuscitada. Quem está perto, aleluia. Jesus quer você perto para a sua identidade ser moldada. Pastor, ei, eu vou cravar aqui. O tema dessa manhã é vencendo o vício sexual. Se você acessa pornografia, se você demora no banheiro, que você sabe o que é isso, você ainda está com a sua identidade manchada, está faltando orar, está faltando jejuar, consagrar. Toma vergonha na sua cara. O pastor não está vendo, mas Jesus está. Um dia eu cheguei no meu pastor para confessar pecado sexual. Pastor, essa semana eu acessei um site errado. Pastor, essa semana eu fiz isso. E eu comecei a fazer isso sempre. Eu lembro que teve uma época, e eu quero até aconselhar vocês. Sejam amigo do pastor de vocês, tá? Confesse o pecado para o pastor de vocês. Tenha gabinete. O pastor de vocês não vai te crucificar. Não vai te matar. Pode te disciplinar? Pode. Porque ele é o seu líder. E trazer disciplina vai causar uma mudança na sua vida. Eu lembro que quando eu reuni com os meninos, eu falava, gente, essa semana antes de nós tomar ceia, nós tem que confessar. A galera falava assim, ó, então vamos todo mundo junto que nós já levamos uma lapada só. Aquele corredorzão cheio de jovem. Aí teve um dia que o pastor atendeu todo mundo e me atendeu por último. Ele olhou, apontou o dedo na minha cara e falou assim, ó, você não vai tomar vergonha na sua cara, não? Você tem que vir cá todo mês me confessar pecado de masturbação e pornografia? Toma vergonha de sua cara. O que você quer ser? Um pastor, um profeta ou um promíscuo? Irmão, eu saí da sala do pastor, nunca mais eu acessei. Nunca mais eu fiz aquilo. Sabe por quê? Eu decidi ter uma nova identidade. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se vocês souberem que a estatística de meninas que acessam a pornografia já está quase empatando com os homens, vocês piram. É muito grande. E que tem de mulher casada que, mano, são dados que acessam a pornografia. Sabe por quê? Mente vazia. Se você faz isso, você não está orando, você não está lendo Bíblia, você não está jejuando. Pastor, eu não aguento mais. Tem que tomar vergonha na cara, irmão. Você tem que decidir quem você quer ser. Tem que decidir qual identidade vou assumir a partir de hoje. Qual tipo de pessoa, que tipo de crente eu quero ser? De alguém que vai desfrutar do raso ou de alguém que vai mergulhar em coisas profundas? Pastor, geralmente a pessoa que tem crise na identidade, ela tem inclinação para os vícios sexuais, ela tem inclinação para coisas imorais e ela tem inclinações para a depressão. E a minha pergunta agora é, por que as pessoas se matam? Vocês lembram disso? Primeiro, anota aí. O suicida não quer morrer, ele quer matar a dor dele. Pode anotar. O suicida não quer morrer. Meu amigo, o irmão Cláudio, ele quer matar a dor. Onde foi gerada essa dor? Faz a pergunta aí, não sei o que está anotando. Onde aconteceu a dor? Não basta só entregar um remédio ansiolítico. Estamos aqui, ó. Vou te dar um remédio para você tomar e você vai sentir um alívio emocional. Nós temos que tratar o problema na raiz. Tem algum psicólogo aqui? Você é psicóloga? Quase. Estou falando nenhuma besteira não, né? É psicóloga, está formando também. Escute, a psicóloga que está se formando, as duas ali,
quando elas estiver fazendo gabinete, tratando alguém, pode começar na infância. A deturpação da depressão aqui no futuro, na fase adulta, veio porque alguma coisa aconteceu na primeira infância dos 0 aos 7 anos. Escute, eu vou falar algo que eu vou pregar à noite também. O diabo está de olho nas nossas crianças. Misericórdia. O diabo está de olho nos nossos filhos. Sabe por quê? É bem mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. E sabe como que vai fazer isso? Colocando dentro de um casal crente, que eles devem trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. E aí eles começam a se ocupar tanto em cuidar das coisas financeiras, que eles esquecem de ser pais presentes. 85, está no meu livro, 85% dos problemas que você tem, que eu tenho, estão ligados com a falta da paternidade biológica na primeira infância, dos 0 aos 7 anos. E a deturpação imoral sexual está ligada nisso. Figura masculina. Só os homens que estão aqui nessa manhã diz glórias a Deus. Só os homens dizem aleluia. Figura masculina. Homens, olha para mim. Página 39 do meu livro. Vou abrir e vou ler para vocês. Quem já ouviu falar do pai da psicanálise chamado Freud? Não é Jesus que está falando aqui agora não. É Freud. Não é Mateus, nem Marcos, nem Lucas. É Freud. Eu gosto de falar isso aqui porque se tiver... Aqui não está, né? Mas tem igreja que eu prego que tem alguns progressistas. Alguém da LGBT que é mais... Eu prego em alguns lugares que tem a galera da ideologia de gênero. Aí eu falo assim para eles, não é Jesus que está falando, não. É Freud. Olha o que o Freud fala. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a presença de um homem, de um pai, de uma figura masculina. Eu vou falar um negócio que vai doer aqui. Nós homens somos responsáveis pelo caráter sexual dos nossos filhos. Se seu filho, o seu menino, o seu macho, está andando, rebolando, falando fino, e você tem a visão que ele está para a inclinação homossexual, a culpa é sua. Você está sendo um pai frouxo, frágil, não está sendo um pai presente. Pode, quiser pegar eu de porrada ali no final, pode pegar. Eu tenho 2 seguranças ali, irmão Jacques e irmão Cláudio. Você cuida tanto das coisas da igreja que você esquece de cuidar das coisas que é da sua família. Vem em todos os cultos, fala em língua, roda. O pastor pede ser o primeiro a chegar, o último a sair, mas dentro de casa é um péssimo pai, pai ausente. Identidade manchada para a imoralidade no futuro de seus filhos. Seus filhos não querem os seus presentes, seus filhos querem a sua presença. De cada 10 presos, 7 cresceram sem a figura masculina dentro de casa. De cada 10 meninas que engravidam na adolescência, 6 sem a figura masculina dentro de casa. De cada 10 suicidas, 6 sem a figura masculina. Eu não estou falando de pai que abandonou, eu não estou falando de pai que morreu. Eu estou falando de filhos órfãos de pais vivos. Tem a função da paternidade intensa dentro da tua casa, pai. Você precisa ser um pai que dá proteção, provisão e destino. Essa é a nossa função. As moças, faz assim, aleluia, as moças. As moças dizem amém. Vocês sabiam, homens, que essas meninas aí, na primeira infância delas, elas crescem querendo casar com o pai? O primeiro modelo de esposa da menina é o pai. Ela não sabe o que é amor eros, mas ela apaixona pelo pai. Há até um conflito entre a menina e a mãe sem ela saber. É o síndrome de Édipo. Deixa eu dizer um negócio. O tipo de marido que você vai ser para sua esposa irá reverberar na mente da sua filha que tipo de esposa ela vai querer ter. Eu quero perguntar, você está causando um trauma na vida da sua menina? Que tipo de marido você é? Segundo, você deixaria sua filha se casar com um homem que fosse igual a você? Sabe o que nós estamos vivendo? A geração de Davi. Irmão, se eu puder chegar lá no céu e Deus falar assim, dá umas porretadas no Davi, eu só quero dar 3. Uma na perna, uma nas costas, uma na mão. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o maior adorador de Israel. Davi foi o maior músico de Israel. Mas foi o pior pai da Bíblia.
poeta, escrevia coisas inenarráveis. Não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não fazer uma casa para ti. Senhor, eu amo a tua presença. Sem vergonha, fazia as coisas de Deus, mas esquecia de cuidar da casa. Teve estupro, 2 assassinatos, e o filho se levantou contra ele, Absalão. E depois que Absalão matou Aminon, a Bíblia vai dizer que Absalão ficou 2 quilômetros do palácio, porque ele queria ser castigado pelo pai, mas ele queria um relacionamento íntimo de novo com o pai dele. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos criando filhos com identidade abalável, deturpada, ou com filhos que nós estamos criando com identidade inabalável. Existe um pastor muito famoso no Brasil, que eu prego nas igrejas dele lá nos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, os meus filhos não vão para a faculdade. E ontem eu disse aqui, dados de cada 10 pessoas que entram na faculdade, jovens 7 desviam. Esse pastor disse, meus 2 filhos não vão estudar na universidade. E eu disse lá na minha sala, pois o Asaf, mas o Levi vai estudar. De preferência na Universidade Federal, só para causar transtorno, para mostrar quem é Jesus lá, para ir contra os esquerdistas, para nós ir para cima deles. Sabe por quê? O Asaf e o Levi não vai precisar de professor de filosofia para dizer quem eles realmente são, porque eles têm um pai presente. Seu filho não precisa de alguém na escola apontar o que ele vai ser, porque você vai ser um pai e uma mãe presente que vai direcionar seu filho para uma identidade. Eu estou profetizando aqui, a gente já vai orar, aleluia. Deus vai criar filhos com identidade inabalável, e vai se cumprir o que Malaquias 4:6 vai dizer: farei eu voltar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Há um alinhamento, uma restauração da paternidade sendo liberada nessa manhã, sobre o Brasil, sobre Joinville, sobre agora neste lugar. Um filho que tem a paternidade sólida, um filho que tem uma paternidade presente, não vai ter relacionamento de liquidez. Nós estamos vivendo relacionamento, o filósofo alemão Draken, que vai dizer, geração que vive relacionamentos de liquidez. Não, Deus não fez você para casar várias vezes, fez você para ter uma esposa e morrer do lado dela. Deus não fez você para mudar de igreja sempre, fez você para ser raiz, árvore, frutífera onde você está. Nós temos que ter relacionamento sólido. Onde foi que você perdeu sua identidade? Quando foi que você deixou de orar? Quando foi que você deixou de jejuar? Quando foi que você deixou de ler a Bíblia? Quando foi que você perdeu o foco de estudar para concurso que você tinha? Quando foi que você perdeu o foco de ter nota boa? Geração que procrastina, começa uma coisa e para. Começou um curso de inglês, parou, volta. Começou um curso técnico, parou, volta. Começou a estudar música, parou, volta. Começou a estudar violão, parou, volta. Começou a estudar técnica. Volte para a direção, para o GPS que Deus está direcionando você para o novo e vivo caminho, para o novo propósito. Deus é especialista em dar um novo começo para o homem. Você não entendeu se você tinha dado glória. Ele é especialista em dar um novo começo para o homem. Deus trabalha com recomeços que nos levam para outros níveis. Ei, marido, conversa com a sua esposa ainda hoje sobre esse vício em pornografia que você tem. Conversa hoje, mulher, com seu esposo, com seu pastor, não sei. Se ajude, conversa com seu pai, jovem. Conversa com a sua mãe, conversa com seu líder sobre esse vício, essa inclinação sexual, de homossexualidade. Você que é homem e está inclinando para homossexualidade, esconde, conta para o seu pai, que seu pai vai te ajudar. Conta para sua mãe. Chegou a hora de nós irmos para a mesa. E eu encerro aqui no meu livro, acho que é na página 74, dizendo: o tempo de mesa revela o coração dos filhos. O tempo de mesa revela o coração. Jesus está no caminho de Emaús com 2 discípulos. Irmão, me fala uma coisa. Se você estiver aí numa estrada e o pastor Sérgio chegar perto de você, ou seu pai, você vai reconhecer ele ou não? Por que aqueles 2 discípulos não conheceram Jesus, irmão? Que cegueira do cão é essa? Sabe o que é isso? Quando a sua identidade está apegada em coisas. Aqui, outro insight aqui. Outro parêntese. Quando eu não tenho certeza daquilo que eu sou, irmão, anota isso aí. Quando eu não tenho certeza daquilo que eu sou,
eu volto a fazer aquilo que eu sempre fiz e não cumpro um propósito. Depois que Jesus morre, para onde Pedro voltou? Ele voltou para onde? Para onde? Para a pescaria. Jesus já tinha dito, não te quero aqui mais. Quando eu não tenho a certeza da minha identidade, eu volto para aquilo que eu não preciso mais fazer, que tira eu do propósito. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus se assenta na mesa com os 2 discípulos. E a Bíblia diz, e a partir do pão, nem sei o tom, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, e queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz. Tem muita gente que está nessa manhã, que há muito tempo você não ouve a voz de Deus mais, porque você deixou de orar, você deixou de ser quebrantado, você deixou de chorar, mas a voz do Senhor vai voltar a reverberar dentro da tua alma. Oh, aleluia! É na mesa que se conhece o coração dos filhos. Pega essa porcaria e tira da mão dos seus filhos na hora do almoço. Pega essa porcaria e tira da mão dos seus filhos na hora do café da manhã. Pega essa porcaria e tira da mão dos seus filhos na hora do jantar. Vamos para a mesa. É na mesa que seu filho vai dizer, pai, eu preciso de ajuda. É na mesa que você e a sua esposa vão se olhar nos olhos novamente e se reapaixonar novamente. A identidade não é manchada do dia para a noite, ela vai sendo manchada até chegar o tempo dessa lepra estar te consumindo. Mas nessa manhã há uma restauração da identidade do Pai sobre você.